Fala pessoal, tudo certo? Professor Bruno Queregatti falando, gabarito do dia 8 do projeto Soldier Camp. Lembrando que a partir desse dia 8, né, a gente começou a trabalhar probleminhas aí de equação de primeiro grau, onde vocês estão aprendendo a traduzir o enunciado do português para o matematiquês. E esses são os 3 primeiros exercícios que a gente vai falar aqui. Então, no primeiro, pessoal, o que ele falava? Ele falava o dobro de um número adicionado 4 era igual a este mesmo número somado 5. E ele queria saber qual é esse número. Então, o que você faz? Você chama esse número que você não conhece de x e traduz o que o enunciado está falando. Então, ele está fazendo o seguinte. O dobro de um número, 2x, adicionado 4, então é 2x mais 4, é igual a este número, então é igual ao x, que você quer saber, mais 5. Então, você está traduzindo do português para o matematiquês. Então, é importante vocês treinarem esse tipo de exercício, tá? E se vocês repararem, essa equação é parecida não, ela é igual a uma equação que a gente resolveu nos dias anteriores aí. Então, o procedimento é o mesmo. Passo x para um lado, passo 4 para o outro, fica 2x menos x igual a 5 menos 4, x igual a 1, tá? Então, a resolução é a mesma. Você pega a equação de primeiro grau e resolve aí. O problema que você tem que pegar e aprender bem é como pegar essa frase do português e passar para a linguagem matemática, tá? Segundo exercício, pessoal. O segundo exercício era o quê? O triplo de um número menos 1 é igual ao dobro deste número menos 3. Então, o que você vai fazer? Triplo do número, 3x mais 3 é igual ao número mais 7. Então, sem problema nenhum aí. Você pega lá, passa o x para um lado, 3 para o outro, fica 3x menos x igual a 7 menos 3, 2x igual a 4, passa o 2 dividindo, x igual a 2, tá? Terceiro exercício, quádruplo de um número mais 1 é igual ao dobro deste número mais 9. Então, vocês percebem que conforme vai passando a frase, a gente vai anotando o que ela está falando. E aí você monta a sentença matemática. Passa a mesma coisa, 2x para o outro lado, 1 para o outro, fica 4x menos 2x igual a 9 menos 1. 2x igual a 8, passo o 2 dividindo, 8 dividido por 2, x igual a 4. Beleza? Quarto exercício, MMC. MMC de 3 números, né, pessoal? 2, 3 e 4. Então, vocês vão perceber que a técnica de MMC de 3 números é igual à técnica de MMC de 2 números. A gente vai só dividir mais números aí, fazendo a fatoração por números primos. Mas a técnica é a mesma. Passa a barra, começa com o primeiro número primo. O primeiro número primo é 2. Tá lá, divide, o 2 vira 1, o 3 não dá para dividir, permanece 3, e o 4 divide, fica 2. Tem um 2 ali ainda, então dá para colocar 2 de novo. Fica 1, 3 e 1. E aí você coloca 3, 1, 1 e 1. E aí o MMC, mesma coisa, o produto dos números que são formados do lado direito da barra. Então fica 2 vezes 2 vezes 3, igual a 12. Percebam que não deu o produto, né, pessoal? Porque o produto dos 3 números daria 24. E o MMC deu 12. Só para acabar de vez com aquela regrinha de que MMC é produto dos números, tá? 5. MMC agora de 2, 3 e 6. Mesma coisa, divide por 2, fica 1, 3 e 3. Já não dá mais por 2, divide por 3, 1, 1 e 1. Então, curioso, né? O 2, 3 e 6, o MMC é o próprio 6. A fatoração é bem rápida. E isso normalmente ocorre, pessoal. Quando o número maior ele é múltiplo dos números menores, normalmente ele vai ser o MMC, tá? Mas é aquilo que eu estava falando. Como tem muita regrinha de MMC, ao invés de vocês memorizarem as regrinhas, aprende a fazer o MMC. E aí, fazendo de maneira geral, você sempre acerta, entendeu? Ah, vai que dá um branco aí e você esquece uma das regrinhas. Então, pega e já faz direto, não tem problema nenhum, tá? Exercício 6. Exercício 6 é aquele problema da estrada, né? Que ele leva 2 horas para ir de uma cidade a outra, indo a 100 km por hora. E ele quer saber quanto tempo ele vai levar se ele for a 50. E aí começa a entrar aquele ponto que o professor João Brasil estava falando já na aula passada, de grandezas inversamente proporcionais. Então, toda vez que você montar uma regrinha de 3, você tem que fazer a pergunta em relação às grandezas. Então, a gente tem aqui a grandeza horas, que é o tempo que ele leva, e a grandeza velocidade que ele gasta, né, a velocidade que ele consegue para fazer a viagem. Então, qual pergunta você tem que fazer? Você tem que sempre fazer a pergunta se uma grandeza vai aumentar e a outra vai aumentar ou diminuir. É essa a pergunta que você tem que fazer. Então, qual pergunta a gente pode fazer aqui? A gente pode falar, por exemplo, se eu gastei mais tempo, ou seja, se eu gastei mais tempo de ir por uma cidade para outra,
Acontece o que com a velocidade? Eu vou mais rápido ou mais lento? Eu tenho mais velocidade ou menos velocidade se eu gastar mais tempo? O pensamento é meio simples, né, pessoal? Se eu estou gastando mais tempo para chegar, significa que eu estou indo o quê? Mais devagar, com uma velocidade menor. Então, se ele gastou mais tempo, ele foi em menor velocidade. Então, vocês vão ter que sempre fazer essas perguntas entre as grandezas. Tempo e velocidade, nesse caso. Então, gastou mais tempo, menor velocidade. Como um é mais e o outro é menos ou menor, né? A gente tem grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente vai montar o quê? A segunda fração da regra de 3 já tem que ser invertida. Então, fica 2 sobre x igual a quanto? 50 sobre 100. E não 100 sobre 50, que seria a tabelinha aqui. Se fosse direta, né? Se as duas estivessem aumentando, tranquilo. Vocês montam as frações igual aos exercícios anteriores que a gente fez. Agora, você sempre fazendo a pergunta e deu grandeza inversa, você tem que inverter com a fração, tá? Então, vamos lá. Multiplicando em cruz, setinha vermelha é 2 vezes 100, setinha azul 50 vezes x. Então, fica 50x igual a 200, que é 2 vezes 100. Então, as setinhas ali estão indicando como que a gente fez a multiplicação em cruz. Passa o 50 dividindo, né? 200 dividido por 50, uma resolução igual à equação de primeiro grau, x igual a 4 horas. Faz sentido, né, pessoal? Ele foi com metade da velocidade, ele vai gastar o dobro do tempo. Então, faz sentido matemático aí a resposta. E o sétimo exercício é aquele dos copinhos, né? Então, com copinhos de 175 ml, ele consegue servir 12 pessoas. E ele quer saber, se ele usar copinhos de 150, quantas pessoas eles vão servir. E aí, qual pergunta que você faz, pessoal? A pergunta que você tem que fazer é, se você colocar menos bebida no copo, que é o caso, né? Se você tem menos bebida nos copinhos, para a mesma quantidade de bebida, o que acontece? Você consegue dividir para mais pessoas. Pensa num bolo. Se o bolo você coloca pedaços grandes, você dá para pouca gente. Agora, se você precisa dividir o bolo em mais pessoas, qual que é a primeira coisa que você faz? Ah, eu vou cortar ele menorzinho. Vou cortar ele em pedaços menores para poder dividir para todo mundo. Vale a mesma coisa para o líquido aqui. Se você colocar menos por copo, você consegue dividir em mais pessoas. Então, você tem menos bebida com mais pessoas, grandezas inversamente proporcionais. Então, fica 175 sobre 150 é igual a x sobre 12. Tá? Então, inverti sempre a segunda fração aí. Multiplicação em cruz igual, 175 vezes 12 na setinha vermelha, 150 vezes x na setinha azul. Então, fica 150x igual a 2.100. Aqui uma dica, né, pessoal? Quem souber fazer simplificação de frações e tá bem treinado com simplificações de frações, antes de fazer essa multiplicação em cruz, você pode fazer uns cancelamentos ali entre os 175 e 150. Você pode dividir por 5, pode dividir por 25, que a conta facilita um pouco. Quem não souber, pessoal, ou não tá treinado com isso, não tem problema. Faz a conta como tem que fazer. Faz a conta, pega 175 e multiplica por 12. Tá? Porque às vezes a pessoa fica preocupada tanto em fazer simplificação que você gasta mais tempo do que você fazer a própria conta. Então fiquem sempre atentos a isso, tá? Então não tá muito treinado em simplificação, pega e faz a conta direto, beleza? Então fica 150x igual a 2.100, passa o 150 dividindo, 2.100 dividido por 150, x igual a 14 pessoas. Então com menos líquido no copinho, ele consegue servir mais pessoas e dá um total de 14. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo. E hoje tem mais, hein? Hoje saem os enunciados do dia 9. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.